Fala galera, análise pré-jogo de Grêmio e Flamengo pela 29ª rodada do Brasileirão. Antes de começar a análise, já fica meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um like, um comentário e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. Então vamos lá, pessoal. Começando aqui pelos resultados recentes de cada uma das equipes, considerando o mando de campo, nos últimos 10 jogos o Grêmio fez 5 em casa. Vitórias sobre Fluminense, Cruzeiro, Cuiabá e Palmeiras e derrota para o Atlético Paranaense. 80% de aproveitamento para o Grêmio jogando em casa nesses últimos jogos. Já o Flamengo também vem de 5 jogos fora de casa, com vitórias sobre Coritiba, Botafogo e Cruzeiro e empates contra Goiás e Corinthians. 73% de aproveitamento para o Flamengo. Vamos agora olhar algumas estatísticas desses jogos. O Grêmio, jogando em casa, teve uma média de 39% de posse de bola, uma média baixa, considerando que era o mandante da partida, e o Flamengo, pelo contrário, 59% de posse de bola em média, um número de médio para alto, considerando que era visitante nesses jogos. Em termos de criação, a gente vai avaliar passes decisivos e expectativa de assistências. A ideia de passes decisivos são passes que permitem um chute a gol ou uma assistência para gol, que é uma pré-assistência. E a expectativa de assistências mede a capacidade das equipes em colocar seus jogadores em condição de finalizar, de marcar gols. Não necessariamente os jogadores finalizaram ou marcaram gols para contabilizar na estatística. A ideia é ver se as equipes têm capacidade de levar a bola até regiões do campo mais favoráveis para a marcação de um gol. Então, começando pelos passes decisivos, e aqui pelo lado do Grêmio, o Grêmio teve em média 9,8 passes decisivos por jogo e os seus adversários 13,2. Em termos de expectativa de assistências, 1,11 para o Grêmio em média, 1,31 para os seus adversários. Então, além do Grêmio ter números de médio para baixo nesses dois quesitos, considerando que era mandante, os seus adversários tiveram números de médio para alto. Então, e além disso, superaram aí, em média o Grêmio nessas últimas partidas. Então, nesse quesito, o Grêmio não tem ido bem nos últimos jogos em casa. Pelo lado do Flamengo, foram 8 passes decisivos para os adversários e 10,8 em média para o Flamengo, 0,58 de expectativa de assistências para os adversários, 0,79 para o Flamengo. Então o Flamengo tem superado em média os seus adversários, com números aqui medianos para a expectativa de assistências e médio para alto para passes decisivos. Em termos de finalizações, o Grêmio tem dado 10,6 chutes a gol, né, ou finalizações em média por jogo, seus adversários 16 em média. Mas só olhar a quantidade de finalizações não diz muito para a gente sobre a qualidade das oportunidades criadas, nem dos chutes propriamente ditos. Então, para isso, a gente tem a expectativa de gols, que mede a qualidade, né, ajuda a gente a projetar um placar com base na qualidade das oportunidades, e quando a gente considera também a qualidade das finalizações ou a dificuldade que os goleiros teriam para defender essas finalizações, a gente consegue projetar um placar através da expectativa de gols pós-chute. Então a expectativa era que o Grêmio tivesse marcado 1,08 gols em média e os seus adversários 0,94 em média, com base na qualidade das oportunidades criadas. Então, apesar do Grêmio ter menos finalizações, as oportunidades foram melhores, projetando aí um placar melhor para o Grêmio em média do que contra esses adversários. Quando a gente considera a qualidade das finalizações, aí o placar projetado para o Grêmio era de 1,38 gols em média por jogo e dos seus adversários 1,33. E, considerando o número de gols efetivamente marcados, 1,8 gols em média por jogo para o Grêmio, 0,6 para os adversários. Então, apesar do Grêmio não ter ido tão bem na parte de criação e com menos finalizações a gol em média do que seus adversários, ele tem ido bem na parte de expectativa de gols pós-chute e no número de gols marcados. Portanto, aí está conseguindo, né, aproveitar as finalizações que tem, né, dando qualidade nas oportunidades e nas finalizações que tem, conseguindo marcar em média mais gols que os seus adversários e tendo aí esses 80% de aproveitamento nos últimos jogos. Pelo lado do Flamengo, em média o Flamengo, os adversários do Flamengo deram 13 chutes a gol, finalizações, o Flamengo 13,8. Em termos de expectativa de gols, 1,05 para os adversários, 1,2 para o Flamengo em média. Quando a gente considera a qualidade das finalizações ou a dificuldade dos goleiros em defenderem aqueles chutes dados,
1,17 para os adversários em média, 1,49 para o Flamengo. E quando a gente analisa aí o número de gols efetivamente marcados, os adversários marcaram em média 0,8 e o Flamengo 1,6. Então a gente vê aqui em termos de finalizações, o Flamengo, no geral, aí superando os seus adversários em todos os quesitos, inclusive no número de gols marcados. Tá conseguindo transformar as oportunidades criadas, dando qualidade nessas oportunidades através das finalizações e conseguindo marcar em média mais gols do que os seus adversários, o que também está refletido aí no bom aproveitamento do Flamengo nesses últimos jogos fora de casa. E aí, para finalizar a nossa análise, vamos olhar aqui como que o desempenho de Grêmio, Flamengo e dos adversários que eles enfrentaram nessas últimas rodadas pode ajudar a gente a projetar um placar para essa partida entre Grêmio e Flamengo. Lembrando que aqui a ideia não é recomendar nem incentivar apostas. Então o que eu fiz? Eu simulei 10 mil partidas entre Grêmio e Flamengo, considerando, num primeiro momento, a expectativa de gols que esses dois times conseguiram produzir nos últimos jogos e que deixaram os seus adversários produzirem, e num segundo momento utilizei a expectativa de gols pós-chute para fazer essa análise. Então vamos lá. Com base nessas simulações, a gente vê um equilíbrio quando a gente tem como base a expectativa de gols. Então, a probabilidade de vitória do Grêmio fica em 35%, 29% a probabilidade de empate e 34% de chance de vitória para o Flamengo. Lembrando, com base na qualidade das oportunidades criadas por essas duas equipes e pelos seus adversários nos últimos jogos. Os placares mais recorrentes aqui, 1-1 com 14% e depois 1-0 para o Grêmio e 1-0 para o Flamengo com 11%. Então a gente projeta em um equilíbrio com base na qualidade das oportunidades criadas. Quando a gente vai para expectativa de gols pós-chute, esse equilíbrio praticamente se mantém. O Flamengo que ganha um pouquinho mais de favoritismo, mas é irrelevante aqui. 35% de probabilidade de vitória para o Grêmio, 25% de empate e 39% de chance de vitória para o Flamengo. Os resultados mais recentes aqui, 1-1, mais recentes, mais frequentes, 1-1 com 12%, e vitórias do Grêmio por 2-1 e do Flamengo também por 2-1 com 8%. Então, fechamos aí mais uma análise pré-jogo de Grêmio e Flamengo. Espero que vocês tenham gostado da análise. Fica novamente aí meu pedido para vocês se inscreverem no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar o vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. Falou!